2 Samuel, se você está com a sua Bíblia, capítulo 24, a partir do versículo 1, nós leremos até o versículo 25. 2 Samuel, capítulo 24, do versículo 1 em diante. Se você já achou, vamos ficar em pé em reverência à palavra do Senhor, e logo em seguida você vai poder estar assentado, ouvindo aquilo que Deus tem para o nosso coração. Lembrando você que esse sermão de hoje, ele é estudado em nossas células, e com certeza você vai ser edificado. Já deve estar aqui no telão. Vamos ler junto, para mim não ler em outra versão lá. Tornou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Disse, pois, o rei a Joabe, comandante do seu exército: percorre toda a terra, tribos de Israel, de Dante até Berseba, e levanta o censo do povo, para que eu saiba o seu número. Então disse Joabe ao rei: ora, multiplique o Senhor teu Deus este povo 100 vezes mais, e o rei meu senhor o veja. Mas aqui ele faz uma pergunta muito forte, lá na mensagem você vai entender. Em outras palavras, ele não podia censurar, que ele era submisso, mas aqui tem algo que você vai entender na mensagem. Mas por que tem prazer nisso o rei meu senhor? Porém a palavra do rei, era chefe, prevaleceu contra Joabe e contra os chefes do exército. Saiu, pois, Joabe com seu chefe do exército da presença do rei, a levantar o censo do povo de Israel. Tendo eles passado o Jordão, acamparam-se em Aroer, à direita da cidade que está no meio do vale de Gade, e foram a Jazer. Daqui foram a Gileade e chegaram até Gades, na terra dos heteus. Seguiram até Dan, Jaã, e viraram-se para Sidom. Chegaram à fortaleza de Tiro e a todas as cidades dos heveus e dos cananeus, onde saíram para Neguebe de Judá e Berseba. Assim percorreram toda a terra, e ao cabo de 9 meses, 9 meses e 20 dias, chegaram a Jerusalém. Deu Joabe ao rei o recenseamento do povo. Havia em Israel 800.000 homens de guerra que puxavam da espada, e em Judá era 500.000. Sentiu Davi bater-lhe o coração depois de haver recenseado o povo, e disse ao Senhor: muito pequeno que fiz, porém agora, Senhor, peço-te que me perdoe a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Ao levantar-se Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gades, vidente de Davi, dizendo: vai, diz a Davi, assim diz o Senhor: 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas, para que te faça. Veio, pois, Gades a Davi, e lhe fez saber, dizendo: queres que 7 anos de fome venha à tua terra? Ou por 3 meses fuja diante dos teus inimigos, e eles te persigam? Ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Na verdade foi Deus, Então disse Davi a Gades: estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde manhã até o tempo em que determinou, e de Dan até Berseba, morreram 70.000 homens do povo.
Estendendo, pois, o anjo do Senhor a mão sobre Jerusalém para destruir, arrependeu-se o Senhor do mal e disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo: basta, retira a mão. O anjo estava junto à eira de Araúna, o jebuseu. Vendo Davi ao anjo que feria o povo, falou ao Senhor e disse: eu é que pequei, eu é que procedi perversamente. Porém estas ovelhas que fizeram, seja pois a tua mão contra mim e contra a casa do meu pai. Naquele mesmo dia veio Gades ter com Davi e lhe disse: sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna o jebuseu. Davi subiu segundo a palavra de Gades, como o Senhor lhe havia ordenado. Olhou Araúna do alto e, vendo que vinha para ele o rei e seus homens, saiu, se inclinou diante do rei com o rosto em terra e perguntou: por que vem, ó rei, meu senhor, ao seu servo? Respondeu Davi: para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: tome e ofereça ao rei meu senhor o que lhe bem lhe parecer. Eis aí os bois para o holocausto e os trilhos e a peiragem dos bois para a lenha. Tudo isso, ó rei, Araúna oferece ao rei. E ajuntou: que o Senhor teu Deus te seja propício. Porém o rei disse a Araúna: não, mas eu te comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocausto que não me custe nada. Assim Davi comprou a eira e pelos bois pagou 50 siclos de prata. Edificou ali Davi ao Senhor um altar, apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se tornou favorável para com a terra, e a praga cessou de sobre Israel. E Espírito de Deus continua falando conosco, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Bom, isso. E o Davi edificou um altar ao Senhor. O pecado desse homem foi fazer um censo, contar a quantidade de pessoas do exército que ele tinha. Mas o texto nos mostra um preço altíssimo. 70.000 pessoas. Poderíamos pensar, 70.000 pais de família perderam. Quanta dor e quanto sofrimento passou pela terra naquele momento por causa de um homem que pecou contra o Senhor. Por isso a nossa mensagem: a praga do pecado. Davi edificou um altar, ofereceu o holocausto de comunhão. A palavra do Senhor diz que Deus aceitou aquele sacrifício e a praga cessou.
E hoje esta praga continua matando, roubando e destruindo a alegria de milhões de pessoas. E nós, ao sermos confrontados, o que é certo e o que é errado, nós temos tido hoje dificuldades para aceitar a correção. Mas nós precisamos entender que se nós queremos e temos esperança de uma sociedade mudada, é necessário o púlpito, o trono de Deus, levar ao governo da igreja presente que o pecado é uma praga e que o preço do pecado é muito alto para a sociedade e ele tem destruído milhões de pessoas. E só existe um remédio para o pecado. O Senhor providenciou o remédio, está aqui. O remédio é a cruz do Calvário. Quando nós aceitamos Jesus e queremos viver a vontade de Jesus, nós já tomamos o remédio e a vida nossa com toda certeza será transformada. Alguns anos, muitos anos atrás, um psicólogo que não vamos mencionar o nome, ele se considera um ateu, e esse psicólogo escreveu em seu livro, e ele fez uma pergunta em seu livro: o que aconteceu com o pecado? Uma pergunta e uma observação grandiosa, vinda de um homem que não se diz ser cristão. Ele faz a pergunta: o que aconteceu com o pecado? E aonde nós queremos chegar com a pergunta desse psicólogo? É porque no mundo moderno nós somos e estamos sendo educados por um outro evangelho, onde tudo é permissível e você não é confrontado com aquilo que é pecado, e isso tem te trazido um círculo irônico de que tudo está certo e que estamos indo para o céu de qualquer maneira. A pergunta desse homem ateu, ela parece ser irônica, mas ela é verdadeira, porque nossos púlpitos não têm falado sobre o pecado. Por quê? Porque nós não queremos perder clientes, nós não queremos perder pessoa, nós não queremos perder vidas. E para não corrermos o risco de não perder essas vidas, nós também não estamos falando para elas que o pecado é uma praga, que o pecado destrói, que o pecado tem roubado a vida de muitas pessoas, e com isso, com essa dificuldade, a humanidade está no nível que ela está. Nós somos milhões de evangélicos, mas não conseguimos fazer a diferença na nossa nação, na nossa cidade. Porque uma vez que o pecado ele nos aprisiona, então, por uma questão de solução do problema,
eles fazem leis, e dentro das leis eles aprovam coisas que não agradam o coração de Deus. Entre elas, as milhões de crianças que estão sendo assassinadas no ventre. Nós precisamos entender que o salário do pecado é a morte. E nessa noite nós queremos trazer para o nosso coração uma profunda reflexão. O preço do pecado deste homem, um homem segundo o coração de Deus, o homem que escreveu: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, custou ao seu país e a 70 mil pais de família o preço da vida. Nós precisamos entender que mesmo sendo homem segundo o coração de Deus, ainda assim na sua época, naquele momento, ele estava fazendo algo que não agradou o coração de Deus. E quantas vezes nós também estamos fazendo algo que não agrada o coração de Deus, e se nós somos confrontados que aquilo que nós estamos fazendo não agrada o coração de Deus, nós fechamos a cara, saímos e mudamos de igreja. Nós precisamos entender que o que nós precisamos é sermos confrontados com aquilo que é pecado, com aquilo que não agrada o coração de Deus. Davi manda contar no povo de Israel. Queremos primeiramente que você olhe a atitude pecaminosa. Começa com uma vontade. O próprio Joabe, que era um general duro de coração, que não era adorador de Deus, o que ele faz? Lembra que eu falei para vocês? Presta atenção no texto. Ele faz uma pergunta: meu rei, para que o senhor vai contar? Ele já sabia que se ele contasse ia dar problema, porque Deus pediu para não contar. Ele tentou alertar o Davi, mas o que acontece com o pecado? O pecado nasce na nossa mente, começa com uma vontade, depois ele é concebido e depois você vai executar. Então nós precisamos entender que a decisão de desobedecer vai trazer para nós consequência. Nós precisamos obedecer, nós precisamos estar debaixo da vontade soberana de Deus, e não é fácil muitas vezes você querer obedecer, porque a nossa carne, ela não tem vontade de obedecer, ela não tem vontade de estar debaixo de autoridade, ela tem vontade de fazer o que é a vontade dela, compactuar. Qual é o resultado disso? Nós percebemos que a sociedade no seu tempo pagou um alto preço. Qual o resultado disso hoje? Da maldade, da sujeira. Nós percebemos que hoje nós já estamos pagando um alto preço no Brasil, em calçado e no mundo inteiro. Se nós decidirmos obedecer somente este livro, seguir a vontade de Deus, com toda certeza, aquilo que para nós era normal passa a não ser mais. Porque quando nós fazemos a vontade de Deus, nós queremos ter o caráter de Deus, nós queremos ter as atitudes de Deus, e com certeza muita coisa que nós gostaríamos de fazer nós não vamos fazer, porque o desejo nosso é agradar a Deus. Joabe, o comandante do exército, um dos principais auxiliares dele, tentou mostrar para ele: não faça isso, não é da vontade de Deus que o senhor faça isso. Mas ele não quis ouvir o comandante, prevaleceu a vontade dele. E qual foi a vontade dele? Eu quero que conte
Não foi um trabalho rápido, meses e alguns dias, mas eles cumpriram a missão e chegaram com uma contagem: 1.300.000 homens. Parece uma coisa simples, mas quando nós olhamos para o texto, nós vamos perceber que não agradou a Deus. A ira de Deus subiu. E quantas vezes a ira de Deus está subindo contra nós, porque nós estamos fazendo coisas que não agradam o coração de Deus. Isso foi contra a lei de Deus, não era para Ele contar. E nós precisamos entender que começamos bem, começamos o trabalho bem, estamos indo bem, mas de repente a gente quer mudar, a gente quer modernizar, a gente fica numa visão, como o pastor João Marcos pregou brilhantemente hoje de manhã, de transformar um evangelho palco. E o evangelho é altar, o evangelho é vida. As pessoas precisam olhar para nós e ver que nós somos diferentes. Aqui, na rua, e em especial, dentro de nossas casas. Como nós precisamos disso para as nossas vidas. João Batista, ele começou o ministério dele dizendo: arrependei-vos. Nós precisamos nos arrepender daquilo que não agrada o coração de Deus. E o remédio para nós é a cruz, é a renúncia, é o sacrifício. Nós vimos ali que Araúna ofereceu a eira, ofereceu os bois, e Davi falou: não, eu não posso fazer isso, eu vou ganhar tudo de graça e vou oferecer. Eu preciso participar, eu preciso fazer a minha parte. Ele comprou a eira, ele comprou os bois, e aí sim, ele foi fazer o sacrifício, e isso agradou a Deus. Qual é o sacrifício que você tem feito? O que tem gerado no seu coração para fazer a restauração do seu altar? Nós precisamos entender que o machado já está posto à raiz das árvores. Nós precisamos entender que a árvore que não produz fruto será cortada e lançada no fogo. Quando é que nós vamos produzir fruto? Quando nós enxergarmos que o pecado é uma praga. Quando nós enxergarmos, não estou falando para o visitante, estou falando para os que já estão na igreja há mais tempo. Quando você entender: eu preciso de orar, eu preciso de jejuar, eu preciso buscar mais a Deus, eu preciso ler a palavra continuamente, eu preciso dessa intimidade com Deus. Porque se eu não fizer assim, eu não vou produzir, minha vida não vai mudar, minha história não vai mudar, minha casa não vai mudar, minha família não vai mudar. Eu preciso disso para a minha vida. E você não faz isso para aparecer para ninguém, você faz isso, é você e Deus. Nós precisamos entender isso. Não o machado está posto à raiz da árvore, e a árvore que não der bom fruto é cortada e lançada no fogo. Não, todos começamos de forma correta. Nós começamos de forma correta. As demais igrejas começaram de forma correta, mas com o passar do tempo, a religiosidade foi mudando, foi modernizando, e nós fomos aceitando tudo isso como natural. Resultado, chegamos aonde chegamos. Nós precisamos entender que pessoas, dinheiro e educação. Pessoas, dinheiro e educação. Educação é importante. Universidade e faculdade é importante. Dinheiro é importante. Mas o que o evangelho valoriza em primeiro lugar? Pessoa, reino. Nós precisamos entender. Você deve estar perguntando a si mesmo, vamos dizer aqui,
Jesus Cristo veio para pessoa, dinheiro ou educação? Jesus Cristo veio para a pessoa. O reino de Deus veio para a pessoa. A preocupação número 1 do reino de Deus é pessoa. Você é fundamental para o Senhor. Todos nós somos fundamental para o Senhor. Então nós precisamos entender: dinheiro é importante, educação é importante, pregadores é importante, mas nós precisamos de pregadores, líderes de células, diáconos, presbíteros, que valorizem pessoa, que valorizem o reino de Deus dentro de cada um. O mundo precisa dessa valorização. O mundo precisa entender que só há 2 caminhos: o reino do céu e o reino do inferno. Ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. Nós precisamos entender que nós só temos 2 caminhos. E perceba isso. Eu não sei se foi futebol, não sei o que tinha hoje, mas eu passei num lugar que eu não vou falar o nome, que é antiético. Não tinha menos que um grupo tão grande quanto vocês aqui na igreja. Todo mundo ali bebendo à vontade. Nós precisamos entender. Você pode até beber, mas a bebida é pecado. Deus não se agrada da embriaguez. Nós precisamos entender. Você está aqui, ainda bebe, não tem problema, mas entenda uma coisa: eu preciso deixar a bebida, porque a bebida é pecado, não agrada a Deus. Aí entra o tema: a bebida é uma praga na vida de quem bebe. A bebida nunca será bênção na tua vida e nem na minha vida. Nós precisamos entender que o altar precisa levar esta mensagem de amor ao coração daqueles que bebem. Nós não estamos falando para você parar de beber, nós estamos falando para você lutar para deixar de beber. Eu fiquei impressionado com a multidão que estava ali, e foi exatamente 6 horas, a hora que eu estava indo buscar o gordo e a esposa dele. Nós precisamos entender que esta sociedade que está aqui dentro da igreja, é a igreja que está aqui dentro que vai levar, ei, olha para mim, o evangelho para eles. E quando é que você vai levar o evangelho para eles? Não é você pregando para eles que eles estão bebendo, que eles estão errados. Eles nem vão aceitar você falar com ele. É você aproximar, fazer amizade e mostrar para eles que existe um outro caminho gostoso, maravilhoso, e eles entenderão que a bebida não fará mais falta para eles. Eles terão paz, eles terão alegria, e eles precisam dessa escolha. Nós precisamos levar para eles essa escolha. Por que aquela multidão tão grande estava ali? Não sei se teve algum jogo de futebol, eu não sei, mas aquilo ardeu no meu coração ao ver aquela multidão ali. Nenhum dos que estavam ali são salvos. E a palavra de Deus diz que assim como o homem é ordenado morrer uma só vez, e depois disso juízo. Se alguém daqueles ali morrer hoje, eles estão condenados na eternidade. O pecado é uma praga, ele tem um preço. Queridos, esse evangelho não está à venda. Este livro não está à venda. Este evangelho é o evangelho da transformação. Este evangelho é o evangelho que muda o nosso caráter. Este evangelho ensina nós a dizer sim, sim e não, não. Nós precisamos entender que nenhum de nós, pregadores, deveríamos estar à venda, mas nós sabemos que muitos pregadores não têm a coragem de confrontar o seu povo,
dizendo que o pecado é uma praga, porque ele corre o risco de perder pessoa, perder, olha para minha mão, receita. Então o pecado acaba sendo tolerado no nosso meio. E com o pecado tolerado no nosso meio, o Espírito de Deus não pode agir. Nós precisamos entender urgentemente que, independente do conhecimento, nós precisamos urgente do poder do Espírito Santo. Nós podemos e devemos ter, e a resposta não é mais diploma, mais faculdades, mais homens e mulheres formados em teologia. A resposta é nós vivermos o que o Evangelho traz para nós, a capacidade de mudarmos de dentro para fora, a capacidade de entendermos, como foi pregado aqui de manhã brilhantemente, o altar é um lugar de restauração. No altar nós podemos mudar a nossa vida, transformar a nossa vida. Esta é a resposta de Deus para o mundo pecador. Nós precisamos entender que o terrível, e precisa entrar no nosso coração, é que nós precisamos entender que se Deus me chamar hoje, eu chamar você, você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza que vai para o céu? Pois a vida não acaba aqui nessa noite. A vida é uma continuidade eterna. Mas quantos milhões estão morrendo porque a praga do pecado tem impedido ele ou ela de entender, de sair do orgulho. Nós precisamos entender que o mesmo Davi, lá atrás, para ir numa guerra e vencer, a Bíblia diz que ele consultou a Deus, e Deus diz: pode ir. Outra vez ele consultou a Deus, e Deus disse: não pode ir. Será que nós temos consultado a Deus nas atitudes que nós temos tomado? Será que nós temos buscado a orientação de Deus, que eu e você precisamos buscar para entender a vontade de Deus? O que nós queremos e precisamos entender é que, uma vez que entra na nossa mente, não tem nada a ver, e a gente deixa isso ser fabricado dentro de nós, nós corremos o risco de não estarmos agradando a Deus, e isso custar para nós muito caro. Custou para Davi a perca de 70 mil homens, milhares de famílias ficaram desamparadas. O que pode nos custar hoje, se nós continuarmos alisando o pecado? O propósito principal de Deus para nós é que a gente seja orientado por Ele. Ele está aqui nessa casa agora, mas Ele está dentro de você. Ele vai com você para sua casa. Ele está com você 24 horas. Você precisa buscar a orientação dele. O Evangelho é um Evangelho de renúncia. E nós estamos com milhares de líderes levando o Evangelho em outra linguagem. Coach, você merece o melhor, você tem que ser o melhor. Estamos enfrentando uma grande batalha dentro de Evangelho com Evangelho. Tem se ensinado um outro Evangelho sem sacrifício, e isso tem sido um prejuízo tremendo dentro
dentro do reino de Deus. Nós precisamos entender que o principal propósito do Evangelho é nos levar ao arrependimento, nos levar para o céu. O Evangelho pode trazer cura, sim, é maravilhoso. O Evangelho traz libertação, sim, é maravilhoso. Mas o principal propósito do Evangelho, produto principal do Evangelho, poder de Deus, é convencer nós do pecado, do juízo e da justiça. Uma vez que nós somos convencidos do pecado, do juízo e da justiça, você pode ter certeza absoluta que o Senhor Jesus vai mudar a história do povo presente e a história daqueles que Deus nos usar para alcançá-los. Nós não podemos considerar uma igreja meramente prédio. Nós precisamos ser uma igreja que convence o homem ou a mulher do pecado, do juízo e da justiça. Nós precisamos mostrar ao mundo qual é a diferença. A peça central da nossa sociedade não é uma multidão de leis. A peça principal da nossa sociedade é Jesus Cristo, é Emanuel, é Deus conosco. E Ele diz na sua palavra que um dia Ele está voltando e está muito próximo. Se você tem alegria na vida, ou ainda não teve, ou ainda não experimentou, está na hora de você experimentar. Jesus está voltando. Fala para o seu irmão do lado: Jesus está voltando. Deixa ele ou ela animada. O maior presente que nós temos hoje é a volta de Cristo, e ela está muito próxima. Falamos hoje de manhã, e está lá no YouTube, não é notícia. A Rússia tem hoje mais de 9.000 mísseis que alcançam o mundo inteiro. Teleguiados que podem sair da Rússia e vir parar no centro de calçado. Não existe uma nação não alcançada por esses mísseis projetados. O homem chegou numa tecnologia tremenda. Mas a principal tecnologia, a mais importante, ele deixou de lado, que é a simplicidade da cruz. Se estamos pecando hoje, é porque não queremos a intimidade da cruz, não queremos entender que Ele morreu pelo nosso pecado, que Ele pagou o preço supremo, que Ele derramou até a sua última gota de sangue por nós, mas Ele não vai voltar agora sofrido. Ele vai voltar Rei dos Reis, Senhor do Senhor. Ele vai voltar para buscar a sua igreja, e não tenha dúvida disso, Ele está tirando uma igreja de dentro da própria igreja. E Ele está fazendo isso em nossa geração. Só existe um caminho para nós derrotarmos o pecado: a cruz do Calvário. Se você deseja derrotar o pecado, você precisa entender que o caminho é a cruz. Vamos ficar em pé? Feche seus olhos. Espírito de Deus, nós sabemos que o pecado é uma praga, e existe um pecado que está acabando com a vida de muita gente.
chama-se orgulho, vaidade. Eu faço o que eu quero, eu penso assim. Deus, como está em alta a insubmissão. Mas nós queremos apresentar ao Senhor nessa noite as nossas vidas. E queremos pedir ao Senhor, Espírito Santo, que nos direcione neste caminho. Em nome do Senhor Jesus. Talvez você está aqui nessa noite e entendeu que pecado é uma praga, e só a cruz do Calvário pode tirar esta praga. Quero convidar você a orar comigo essa oração da fé, entregando a sua vida a Cristo. Não é a Igreja Evangélica Vida, é a Cristo. Se você quiser congregar aqui, será muito bem-vindo, mas é a igreja que o seu coração tocar. Mas a oração da fé você pode fazer aqui. Então ore comigo. Diga: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu, ressuscitou, está à direita do Pai. Senhor, escreve meu nome no livro da vida. Agora diga seu nome completo para o Senhor. Continue toda a igreja de olhos fechados. Tem alguém que entregou a sua vida para o Senhor, fez essa oração nesse momento? Se tem, levante uma das suas mãos. Amém. Entendo que todos já têm compromisso. Antes de eu te dar a bênção final, deixa eu te falar um negócio. Domingo que vem tem aquele pastel maravilhoso, gostoso, bom demais, que a Cantina Jovem faz. E agora a nossa receita é para o encontro de casais e outras festividades da igreja. E nós convidamos você para guardar R$5, semana que vem R$10, se for comprar 3 pastéis, R$15, e nos ajudar. Isso é para domingo que vem, né, irmã Nilza, tá certo? Domingo que vem, amém? Lá atrás tem uma garrafinha de café que eu fiz com pouco açúcar, porque eu fazia muito doce, aí pediram para fazer com pouco açúcar. Você pode passar lá e tomar seu cafezinho e ir embora para casa alegre. E esperamos que você volte de novo. Se alguém precisa de uma oração, basta você deixar o povo sair e vir até o altar, que nós oramos por você. Amém? Não esquecendo que este estudo, este sermão, ele é trabalhado nos grupos pequenos, nos lares. Lá você pode opinar, dar sua opinião, falar mais abertamente sobre pecado. Aqui a gente falou bem economicamente, mas lá você pode conversar à vontade. Tem muita coisa para ser debatida, né? Estende as suas mãos para frente. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo estejam com toda a igreja hoje e sempre. E a igreja diga: Amém.